precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Olá, bem-vindos amigos ao Conteúdo Imobcast. A gente começa a partir de... Tá bom, vou tentar meu... Bem-vindo, pessoal, ao Conteúdo Imobcast, um podcast criado para distribuir muito conteúdo sobre o mercado imobiliário. E digo mais, vamos ser o principal podcast desse país na distribuição de conhecimento, na distribuição de insights e no convite a pessoas de peso. Para quem não me conhece, eu sou Renato Oliveira, seu anfitrião, e estou aqui para ajudar que pessoas de grande relevância do mercado imobiliário consigam falar com você, consigam levar conhecimento para vocês. Então quem está no YouTube já segue aqui o canal, porque todos os conteúdos vão ser disponibilizados aqui. Quem está no Spotify já aperta aí também para seguir o nosso canal. Quem está vendo esse conteúdo nas redes sociais já manda para um amigo, para outra pessoa, para outro profissional do mercado imobiliário, porque a partir de hoje o negócio vai ficar quente por aqui. Bom, e nesse primeiro episódio eu vou ter a honra de receber um amigo, vou ter até que abrir o currículo dele aqui, porque o cara é pesado e o conteúdo do cara é forte, hein? Hoje eu vou falar com ele, que é CEO da Atimo, sócio da IDEX e Terra Token, reconhecido por criar líderes empreendedores no mercado imobiliário. A gente vai mergulhar hoje no universo dos lançamentos, desenvolvimento de marca, conceito de produto e vamos falar um pouco também de tokenização, que é uma coisa que está super em alta hoje no mercado. Com vocês, meu amigo Cleberson Marques. Obrigado, Renato, pelo convite. Eu estou gostando de ver aqui a energia do público, né? Porque ele está aqui, não está vendo, mas aqui já começou no expor aqui. Eu só vi o Heriberto chegando aqui, botando a vozinha em você. O que aconteceu? Ele te chamou a atenção, de repente a energia chegou? A do diretor deu uma cobrada, a gente precisou melhorar um pouquinho. Que legal, cara. Peraí. Tudo certo, diretoria? Mas o que é bacana aqui é ver que essa estrutura, ver o que vocês estão montando e poder estar participando aqui do primeiro episódio. Então essa é uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Espero de fato que esse canal ele alcance todos os desejos aí que vocês estão colocando. É um projeto audacioso e o mercado precisa, e eu espero aqui à altura contribuir com vocês. Tenho certeza disso. E pessoal, esse programa não aconteceria sem o apoio de grandes parceiros, o IPREP, Escola Imobiliária, que nos cedeu esse espaço, que nos cedeu toda a tecnologia para a gente poder fazer as gravações, a Black Market, que cuida da edição dos vídeos, do áudio, da distribuição disso para vocês, e também de parceiros super importantes como a Locamais, como a Imóvel e como a AP11, empresa do Grupo Santander. Muito obrigado, pessoal. Precisamos muito de vocês e vamos que vamos. Cleberson, antes da gente falar dos conteúdos, e eu sei que você tem muita gente se conheceu aí em eventos, eu vi você falando já e fiquei admirado com o que você fala. Me conta como você chegou no mercado imobiliário, porque eu sei que assim como eu, você não nasceu no mercado imobiliário, você caiu aqui de alguma forma. O que te trouxe para cá? Por que hoje você está dentro do mercado imobiliário? Tá, eu vou voltar um pouco para trás. Me permita, às vezes, se ficar muito longo, você me corta aí. Mas eu lembro de uma época, eu pensei deitado na rua, em casa com os amigos, no asfalto. Peraí, deitado na rua, na rua, na frente da minha casa, existe uma rua, né? Eu deitava na rua para olhar as estrelas. E os amigos, a gente tinha entre amigos lá, pequenos, né? Tô falando, 12, 13, 14 anos. Falei, o que você quer ser quando crescer? E eu sei que falei, eu quero ser engenheiro. E na época, minha família não tinha condição nenhuma, né? Para fazer engenharia naquela época. Eu falei, em 1990
construtores. É uma pessoa extremamente nobre, né? Era uma coisa difícil, mas o engenheiro é o que era legal, ele construía. E aí foi que eu comecei a me identificar com essa área. Mas o destino me levou para um outro caminho, eu acabei fazendo tecnologia, comecei por volta de 96 a 2000 a mexer com técnico de informática, manutenção de computadores. Peguei aquela fase da internet de escada, de montar os Pente MMX, né, os 233, aqueles computadores antigos, a televisão, Telefunk, aquelas coisas todas. Apesar de ser mais novo que você, eu me lembro disso. Olha para você ver. E aí fui entrando nessa área e com o tempo foi passando, eu fui trabalhar no departamento da prefeitura na cidade que eu nasci, em Aparecida, São Paulo. Trabalhei como guarda-mirim praticamente durante 6 anos e fui trabalhar dentro do departamento de obras da prefeitura, mas fazendo serviço de um assistente administrativo, mesmo sendo formado em técnico de computação, né? E o tempo foi passando, eu mexia com site, eu mexia com internet na época, mas mexia com a parte de construção, mas a gente fazia lá, não sei se você vai se lembrar, naquela época a gente ia nas casas e media as casas para determinar o tamanho da área construída para fechar o carnê de IPTU. Eu trabalhava no setor que produzia os carnês de IPTU, todo mundo tinha que fazer isso. Então foi o primeiro contato que eu tive com edificação, com imóvel de verdade. E por acaso, pelo trabalho que eu fazia, eu tinha um amigo que trabalhava numa construtora. E ele falou, cara, nós estamos precisando de alguém para ajudar na informática dentro dessa construtora. E foi me levando para dentro dessa construtora. Chegou lá, um ano dentro dessa construtora, eu virei o encarregado administrativo da construtora, para você ver. Carregado administrativo. Você é técnico de edificação, você é técnico de informática ou administrativo? Para mim não importava. Tudo que eu pudesse fazer. Estava no neve. Eu não tinha acesso a muita coisa, eu não tinha recurso financeiro para pagar uma faculdade, para pagar um estudo, eu fazia tudo quanto é curso que tinha de graça e mergulhei dentro dessa construtora. E de fato eu gostei do que eu vi lá, aprendi muita coisa, saí um pouco da área de tecnologia naquela época e comecei a assumir essa parte mais de relevância dentro da própria construtora, de gerenciar a parte administrativa, compras, suprimentos. Trabalhei muito com licitação. E aí, por volta de 2001, eu pedi demissão dessa empresa e me mudei para o centro-oeste do Brasil, onde eu entrei na Camargo Correia. Aí entrei como assistente técnico, depois ascendi dentro da estrutura. Hoje eu sou formado, não trabalho mais no ambiente de grandes corporações, hoje eu sou empresário, empreendedor, né? Por volta mais ou menos de 2010 eu saí desse ambiente, mas tive uma experiência muito boa, trabalhando como um cargo de relevância dentro dessa estrutura, gerenciava ativos grandes lá. Trabalhei com licitação durante muito tempo, estruturação de negócios, e foi triangulando dentro dessas áreas que eu fui pegando todo o conhecimento que eu tive ao longo desses anos, né, principalmente na parte financeira, jurídica e de estruturação de obras, para poder migrar para o mercado imobiliário. Financeiro, jurídico, estruturação é praticamente... E por volta desde 2010 até 2023, que eu falando de 12 anos, eu estou basicamente ligado diretamente no mercado imobiliário e hoje eu possuo várias estruturas para isso. E é isso que eu ia te perguntar agora. Eu te apresentei no início, te conheço, sei que você é um empresário dentro do segmento imobiliário, mas onde que você está alocado hoje? O que você está realizando hoje dentro do nosso mercado? O trabalho principal que eu gosto de falar, eu chamo de estruturador, desenvolvedor de negócios imobiliários. E o desenvolvedor de negócios imobiliários, ele não tem muito limite, né? Então, se você chega para mim e fala, Clepson, eu estou com esse terreno aqui, eu estou querendo desenvolver um shopping center, vamos estudar, vamos viabilizar um shopping center. Se eu chegar e me propor desenvolver um shopping center, primeira coisa, eu vou ver se faz sentido. Eu vou olhar para aquele imóvel e falar assim, isso aqui não cabe um shopping center. Então a gente entra estruturando, desenvolvendo o produto, entendendo a sua necessidade, o seu desejo, a necessidade do mercado, a vocação da área, né, a demanda como um todo, e começamos a desenvolver um produto onde a gente estrutura operações financeiras, a gente estrutura conceito, a gente estrutura marca, projeto, empacota um produto que de fato o mercado deseja. Veja bem, eu falei deseja, né? Não é um produto que o mercado só precisa, porque às vezes você vai empacotar um produto que vai demorar 2 anos para ser pronto, 3 anos para ser pronto, para estar pronto, e vem uma Covid. O seu produto ficou defasado, o mercado já não deseja mais aquilo, ele quer algo novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente faz esse azeitamento de várias estruturas que já existem, integrando profissionais competentes no mercado, mas vendendo inteligência imobiliária. Fantástico. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho que você faz, porque a gente, como trabalha com publicidade, a gente vê muito produto, projeto perdido.
Quando eu falo perdido, sem um conceito, sem uma pesquisa de mercado, sem uma estratégia de marketing, sem uma persona bem definida, a gente fala muito sobre isso. E o que você faz parece que vem juntando essas pontas. E se a gente fosse fazer um checklist rápido, assim, o que o trabalho de um cara que faz o que você faz, quais são as pontas que você conecta para viabilizar aquele empreendimento? Olha, o que a gente tem que entender é se o mercado imobiliário ele é multidisciplinar. Ou seja, eu preciso de várias pessoas de diferentes áreas para fazer um bom produto. Segundo ponto, você tem que entender que a partir do momento que você entende que o mercado é multidisciplinar, que você tem que se associar com pessoas com a mesma intenção que você. Eu falo mesma intenção, muitas vezes não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a consequência do trabalho. Parece um clichê, mas de fato é. Então, quando você faz esse alinhamento de expectativas, valores que as empresas estão entregando e você está entregando, você começa a ter a chance de desenvolver um bom produto. E quando você não faz isso, possivelmente as diferenças vão fazer com que o produto não seja o melhor possível ali. Dentro disso, a gente precisa perceber que um bom projeto, ele é desenhado para um usuário. Sim. E se ele é desenhado, se eu pego um bom projeto e é desenhado para uma pessoa que vai usufruir desse imóvel, eu preciso também entender o comportamento dessa pessoa que vai usufruir desse imóvel. E aí a gente começa muitas vezes a trazer sociólogos, arquitetos, o próprio cliente para participar do projeto, para poder avaliar o que é de fato o desejo do cliente versus o que ele quer. Perceba bem. Quando a gente fala desejo, ele é emocional. Quando a gente fala querer, ele é lógico. Sim. E muitas vezes a venda, ela foca no desejo. O desejo é momentâneo. Logo eu tenho, eu não quero mais, certo? O querer, não, eu tenho aquilo que eu desejei e aquilo para mim responde a um complemento de uma necessidade, ele me entrega valor, certo? Então eu começo a me sustentar. Então eu tenho que alinhar. O que o cliente está falando, o que o mercado está colocando, de fato é excesso de mídia, né? Desejo, excesso de mídia, ou é a mídia mais fortalecimento do querer, necessidade para resolver algum problema dele. Então, para isso eu preciso associar esses profissionais das diversas áreas, aqui eu falei marketing, falei arquiteto, falei sociólogo, psicólogo, de repente, para a gente poder fazer esse brainstorm sobre um bom produto imobiliário que está sendo desenvolvido, mas não é só isso. Eu tenho que trazer um engenheiro que vai construir, eu tenho que trazer o incorporador que está modelando, muitas vezes o cara do cartório que está ali se envolvendo. Se, por exemplo, se for um projeto da área de saúde, tem que trazer um profissional de saúde para estar falando disso. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender que tipo de produto nós vamos desenhar, né? Se eu começo a perceber que eu preciso fazer essas associações, a chance de eu fazer um produto de maior performance é muito maior. Por que eu falo isso, Renato? O que é tradicional no nosso mercado? Repetição. Sim, Ctrl+C, Ctrl+V. O time que não tá, que tá ganhando, não se mexe. Não se mexe, certo? Só que é o seguinte, se você sabe que o tempo muda e que as pessoas mudam no tempo, se eu fizer um produto de 5 anos atrás, em tempo futuro, esse produto pode não ter a mesma eficiência. Não, mas agora, né, Carlos? Quantos lançamentos aí eu acompanho e vejo, acredito que você também faz um lançamento X no ano de 2022, você fez a repetição daquele mesmo lançamento em 2023 e o resultado já é completamente diferente. E não estou falando só de encerramento de demanda, não. Estou falando que a visão do público sobre aquilo já não é a mesma, porque o comportamento está mudando de forma muito acelerada. E vai mudar mais. A tecnologia, a gente está falando aqui mais cedo de ChatGPT. A tecnologia vem como um facilitador e ela tira, de repente, algumas coisas que para você era cansativo, exauria, você não tinha como fazer, você fazer daquela forma. Ela veio, te deu uma tecnologia que agora você não precisa mais. Você não precisa. Você vai na biblioteca? Você vai na biblioteca? O que é biblioteca? Você precisa botar uma biblioteca dentro de um prédio? Você vai botar? A gente tem que entender o que é inovação, né? A gente tem que entender como a gente faz inovação, por que a gente faz inovação dentro do empreendimento imobiliário. Agora, por exemplo, depois da Covid, você está comprando mais pela internet? Bem mais. Você já viu chegar algum produto grande no seu prédio? Já viu? Difícil. Eu já vi. Eu já vi chegar um pneu de um trator no meu prédio. Como é que recebe esse pneu? Vamos mais além. Como é que você entrega um pneu? Vamos mais além.
Por que o cara comprou um pneu pela internet? Porque existe essa demanda, existe essa facilitação, a tecnologia proveu essa disponibilidade. E esse cara quer comprar um pneu e aquela empresa quer vender o pneu e ele comprou. Ele chegou no prédio, como é que recebe? Não recebe, fica na rua, não entra. Então eu preciso avaliar como é que tem que ser o prédio do futuro. Será que isso vai cada vez mais aumentar ou não? Eu lembro de um caso de um corretor que eu atendi próximo, a gente está em Florianópolis, Itapema, que ele questionava o carro dos clientes para poder analisar se na garagem do prédio aquele carro entrava. Porque muitos clientes de luxo têm carros enormes. Não é toda garagem que entra, não é toda garagem que manobra. E eu achava isso interessante e delicado, porque às vezes a maioria do corretor focava no apartamento, no empreendimento, na cobertura. E esse corretor ia além, já preocupava com o uso desde a chegada. E é mais ou menos... Aí, na verdade, nós estamos tentando resolver um problema que ele já é pré-existente. Sim. Eu gosto de exponencializar um pouco mais a experiência. Resolver um problema que ainda não existe. Resolver um problema que, com base na observação e comportamento, ele vai gerar uma demanda que eu tenho que avaliar o seguinte: o meu prédio, o meu residencial, o meu condomínio, está preparado para esse movimento? Porque, para mim, o empreendimento imobiliário tem que ser atemporal. Mas se a gente está falando de novo, inteligência artificial, você acha mesmo, talvez vocês que estão assistindo aqui já devem ter acessado algum prédio que tem leitura facial, certo? Ele te identifica pela imagem, você entra e você não precisa falar mais nada. No máximo digital ali, que às vezes ele não reconhece para poder entrar, não? Sim. Agora você imagina que você coloca uma voz ali, que aquela voz, a hora que ela lê, ele identificou aquela imagem e ele vai falar assim: oi Renato, tudo bem, seja muito bem-vindo, você gostaria de acessar novamente o apartamento da Dona Maria? Como é que ele sabe? Inteligência artificial. Ele diagnosticou pelos nomes que você gostaria de acessar. Se você tem 3, 4, 5 acessos a apartamento diferente, ele te pergunta: você gostaria de acessar o apartamento da Dona Maria, seu José, seu Paulo ou algum outro? E aí você responde. E aquela ideia de conectividade se ele está conectado ali, ele não vai estar só naquela estação que está ali. Ele pode migrar para a porta do elevador. Renato, já programei o elevador do ano, já é do 6º andar, para você chegar na casa da Dona Maria. Ele vai te acompanhar. E não só isso, se a inteligência artificial, ela pode monitorar o prédio, identificar pela sua expressão facial, temperatura, batimento cardíaco, porque você tem câmeras por infravermelho, você tem câmeras que conseguem ter essa medição à distância, saber se você está nervoso, se você está agressivo, se você de alguma forma apresentar algum risco para aquele empreendimento, impedir sua entrada. Eu estou falando de coisas que já existem. Então, se eu começo a perceber que vai existir esse comportamento, eu começo a falar: meu prédio, é possível eu implementar esse upgrade na estrutura? Senão você já tem um problema. Então, lá na concepção do projeto, correto afirmar que a gente precisa pensar então em módulos. Eu vou lançar esse empreendimento assim, mas ele tem que estar aberto. Até onde o meu usuário for. Peraí, eu estou fazendo prédios que vão durar 100 anos. Você previu isso? Mas ele vai durar. O concreto vai durar, o aço vai durar. Mas você não previu o principal. O usuário que está ali, que ele vai migrar ao longo do tempo, são usuários diferentes. Você não tem o cara que ainda... Tem pessoas que vivem 100 anos. Mas dificilmente o cara que comprou com 30, 40 anos apartamento vai viver mais 100 anos posterior lá. Talvez o prédio dure mais do que isso. Nos Estados Unidos é muito comum. Casas muito antigas ainda estão em pé. Então, perceba que se a gente não sair do trivial e olhar para o empreendimento imobiliário só como eu fiz, deu certo, eu vou continuar fazendo, nós vamos ter um monte de produto imobiliário que lá na frente nós vamos ter que pensar em retrofit. Quanto custa isso? Retrofit, quem não sabe, é reforma de um prédio antigo para trazer para a modernidade. Quanto custa isso? Então a gente começa a provocar um ambiente de vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixa, vamos provocar o pensamento ao ponto de eu começar a resolver problemas no futuro, ou que a gente pode falar, a gente cria o problema para resolver. Cria o problema já com a solução. Nós estamos criando, só complementando aqui, nós estamos criando um empreendimento em Valparaíso, em torno do Distrito Federal, chama Reserva do Vale, Cidade Criativa. É um ambiente que a gente quer integrar saúde, bem-estar, é o conceito work, live and play. O cara vai morar, trabalhar e se divertir tudo num lugar só, certo? Só que a gente percebeu que seguir o conceito de uma cidade inteligente, devido ao tamanho dele, não era suficiente. Porque como é que eu posso fazer uma cidade inteligente se ela pensa como um modelo industrial? Ou seja, se ela generaliza a forma de abordar o usuário.
Não é uma cidade inteligente, é uma cidade que tem medição de dados, informação, um dashboard para poder controlar o comportamento das pessoas em massa. Uma cidade do futuro, que teoricamente deveria ser uma cidade inteligente, ela tem que ser mais do que inteligente, ela tem que ser uma cidade criativa. E uma cidade criativa, ele tem que pensar o seguinte: qual que é a cultura dessa família? O que é importante para essa classe? Como essas classes se interagem? E o lazer, o bem-estar, a educação, o trabalho, a inovação tecnológica, ela está tudo empacotado? Então nós estamos desenhando esse produto pensando muito no conceito de uma vida em sincronia. Né? E eu contar que as pessoas entendem, né? Uma vida em sincronia não é tudo igual. Sim. Assim como esse relógio, para ele estar sincronizado, os ponteiros, ele precisa girar em harmonia. São engrenagens diferentes, uma menor, outra maior, que giram em conjunto, mesmo diferente, fazem com que a hora funcione. Um empreendimento, ele tem que ser levado em consideração dessa forma. Pessoas diferentes, momentos diferentes, mas ele tem que fazer tudo funcionar ao longo do tempo. Ainda nesse empreendimento, pensando em inovação, a gente falou assim, olha, o sistema logístico está mudando. Lembra que eu falei? O delivery está mudando, essa forma de entrega. E a gente estudando percebeu que os drones estão tomando cada vez mais escala, né? Começou com um drone fazendo foto, vídeo, e o drone é muito antigo, né? Eu falando no equipamento, acho que se eu não me engano, em 1920 o primeiro drone, 1922, que eram os dirigíveis, era considerado drones, né? Que na época da Alemanha participavam da guerra. De lá para cá ele foi evoluindo, só que agora ele se popularizou. Né? O youtuber tem, o meu filho tem, as pessoas compram com R$1.000, ela compra um drone. Só que dentro disso, a gente ainda tem outras cadeias sofrendo transformações. A gente percebe nas entregas da delivery. A iFood já deve ter visto que o iFood está fazendo testes e já tem credenciado alguns prédios e em testes para levar pequenas encomendas de um lugar ao outro. Por quê? Uma das regras na logística é que é muito fácil você levar 1 milhão de pessoas de um estado para o outro. O difícil é distribuir. Isso acontece a mesma coisa com a mercadoria. Então, se eu consigo levar para um centro de distribuição, eu consigo fazer a distribuição, eu tenho que ter mais equipamentos para distribuir. E não é muito mais caro carro, moto ou caminhão para fazer essas entregas? Com toda certeza. Obviamente que é. Então, eu boto o equipamento elétrico, que não polui, para fazer essa entrega. Então, lá no nosso bairro, a gente já está prevendo drone pontos. Aí quem olha e fala assim, mas você tá maluco? Pode parecer maluquice no início, né? Mas toda a ideia é sustentada a médio e longo prazo, né? Para que ela seja uma ideia que ela vá sustentar a operação. O drone nós não estamos inventando, ele já existe. Sim. A gente está entendendo que existe um comportamento das pessoas em relação à demanda desse produto e a gente vai gerar um posicionamento e preparar o produto para receber esses drones. Quer dizer que toda casa hoje no empreendimento vai ter? Não, mas pode. Eu não tenho limitante, mas ao mesmo tempo vai estar previsto. Então a ideia, nessa linha que a gente costuma ir, a gente costuma derivar os produtos para a gente criar as soluções dos problemas futuros. E se a gente for pensar assim então, Cleberson, eu acho fantástico quando você fala da inovação, mas o mercado construtor, ele é bem tradicional. Pragmático. Seria correto afirmar que essas empresas precisam, então, investir logo em setores de inovação, por exemplo, ou pesquisas recorrentes de tendência. Para o cara conseguir formatar um produto tipo o seu, que está pensando numa coisa que ainda nem é uma realidade comum, ele está em teste, essas construtoras, essas incorporadoras, elas vão precisar pensar bem, e não é o business dela. Como que ela faz isso? Vamos voltar um pouquinho e imaginar o seguinte. Qual foi a primeira modificação do mercado imobiliário tradicional? Ele veio com venda. Eu comecei a mudar a forma de vender. Né? Antigamente não se vendia imóvel na planta. Não era comum vender lá. Surgiu imóvel na planta. Antigamente, quando você vendia imóvel na planta, você não fazia apartamento modelo. Você fazia só os materiais de mão para poder divulgar e não tinha apartamento modelo. Mas começou à medida que foi ter muita gente fazendo, a inovação é observar aquilo que é necessidade e produzir algo que vai atender essa necessidade. O cliente queria ver e tocar, vamos fazer apartamento modelo. Começaram a fazer apartamento modelo. Passou-se um tempo, começou a mídia social, os marketing digitais. E aí a gente começou a atacar esses materiais que antes eram off para poder fazer distribuição. Tá lá. Evoluiu. Toda a cadeia de arquitetura e engenharia evoluiu ao ponto de você criar projetos tridimensionais. E aí, de repente, você começa a criar os projetos tridimensionais em realidade virtual. Então, você começa a ter um outro formato de apresentação desse produto
frente à tecnologia que está dando oportunidade para você se posicionar. E você vai desenhando todo esse ciclo ao ponto de ter no final o quê? É o mesmo produto? É o mesmo prédio ainda. Só que todo o sistema de venda dele mudou. Concorda? Sim, concordo. Agora deixa eu te perguntar. Se mudou, mudou por quê? O consumidor mudou. O consumidor mudou. E aí, se o consumidor mudou, você vai entregar o produto de 1990 para ele? Vamos voltar para cá, de 2010. Ele quer o produto de 2010, olha a forma que ele está consumindo. E aí entra uma retórica do mercado, porque o nosso projeto, nosso mercado, ele é feito de cimento, areia, tijolo, certo? Certo. É materiais brutos, isso não muda. Eu vou falar para você que talvez no futuro você vai ficar surpreso que talvez esses materiais mais não sejam utilizados. E talvez os apartamentos do futuro eles sejam layouts personalizados. Vamos me chamar de doido. Mas se a gente está vendo as pessoas indo para Marte, se a gente está vendo foguete da ré, não é impossível que isso aconteça. É impossível quando eu quero o limite do pensar. Quando eu não me permito ir além do que eu estou fazendo. Então eu estou me permitindo. E aí a gente vai para a mesa. A gente começa a olhar. Peraí, por que eu não estou vendendo mais? Te falo, o incorporador que não está vendendo mais é porque ele ainda não percebeu essa transformação que, a priori, ainda estão fazendo só no marketing, só na venda. E essa é a próxima pergunta que eu quero te fazer. Você acredita, aí a gente falou um pouquinho de futuro dos empreendimentos, você acredita que a publicidade, a verba de publicidade pesada, ela é capaz de vender um produto ruim ou um produto ruim vai encalhar de qualquer forma? Qual que é a sua percepção disso? Verba vende qualquer produto, mas é o que a gente fala, sai caro demais. Porque a questão é, vendo, quanto tempo? Eu posso te pegar aqui e te dar um Rolex. E falo pra você assim, Renato, vende esse Rolex pra mim. Aí você lá vai e volta todo feliz e me traz o Rolex. Eu falei, vendi, Clemson, o seu Rolex. Eu falei, quanto ele vendeu? 3 mil. Eu falei assim, cara, valia 100. Entendeu por que você vendeu? Então, baixo valor, né? Fez com que o mercado comprasse um produto de alto valor. E por isso você vendeu rápido. Então, se eu falo para você que assim, qual é o tempo que você vai vender? Certo? É a mesma ótica do investimento em marketing. Eu vou gastar muito e vou vender. Porque eu vou impactar uma massa absurda e vou vender. Agora, não é certo afirmar que todo produto vende. Porque se o produto tiver erros muito sérios, o mercado não consome. Então, se você pensa em investir no mercado imobiliário, mas você não estuda e só repete, eu falo para todo mundo. Cópia tem muito menos valor. O original sempre ganha. Entendeu? Então, a gente precisa inovar. E não é ir muito longe. Hoje, quando a gente pensa, as pessoas estão inovando no processo construtivo, elas estão inovando na forma de funcionamento. Mas por que eu não posso botar uma portaria eletrônica, o sistema de LED, o sistema de recarga de carro? Mas não, quando você está fazendo o que está todo mundo fazendo, é fácil. O difícil é você ver o que ninguém está fazendo e se propor a fazer. Entendeu? Isso é inovação. Né? Isso é pioneirismo, isso gera exponencialidade. Quando você faz, Renato, um bom desenho com pessoas competentes e você pega esse produto que alia esse produto ao marketing, você tem quase tudo perfeito para uma venda de sucesso. Só falta uma coisa. Você tem que contar uma boa história. É o famoso storyteller. Para quem? Por quê? Para quem você vai contar essa história? Porque eu posso contar qualquer história, mas se eu contar uma história que não sirva para você, não vai funcionar. É isso. E aí, Cleverson, eu quero te fazer uma pergunta e quero pedir que você traga um case, porque você conhece muito disso, a gente conversando em outros lugares, em outros eventos, você já me falou que pega muito relançamento, trabalha muito com isso, e você traz essa inovação, traz essa visão apurada que você tem. Na sua visão, qual que é o maior problema de insucesso hoje dos lançamentos no Brasil? E eu queria que você contasse um case de algum que você pegou e falou assim, ó, foi exatamente o que aconteceu, obviamente não vai falar o nome do santo, mas só pra gente contextualizar pro nosso espectador, pro nosso ouvinte, entender, tipo assim, ó, esse é o erro que a maioria comete, eu tenho certeza que o cara vai olhar pro lado e vai pensar, pô, no empreendimento A, B, C, D, foi exatamente assim. O maior erro é o sucesso passado. O sucesso passado não garante o sucesso futuro. Tipo investimento. Não vai mentir. O cara teve sucesso no lançamento, deu certo, ele tá repetindo. Ele não percebeu que o prédio que eu lancei em 2019, que teve uma performance fantástica, apartamento de 1, 2, 3 quartos, de 100 a
a 120 metros quadrados de 400 a 500 mil reais, que vendeu tudo. Se ele replicar na mesma cidade, no mesmo bairro, com as mesmas condições comerciais, pode ser que não funcione. Por quê? Durante esse período, o que aconteceu? Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando em guerra na Ucrânia, estamos falando em inflação lá em cima, estamos falando Covid. Peraí, será que esse cara que estava no meio, que é quem usa, está sofrendo? Será que ele sentiu? Será que ele vai reagir igualzinho ele reagiu em 2019, que a gente estava subindo de uma troca de governo, estava tudo indo muito bem? Será que ele vai fazer? De fato, não. A gente mexe com pessoas, com sentimentos. Então, quando o cara, muitas vezes, me procura, Renato, ele vem ali com um projeto que ele teria excesso de confiança pelo sucesso passado. Não, eu tô fazendo, deu certo e tal. E até na hora que eu chego, toda a orientação que tá falando, ele já chega falando pra mim assim, não, mas eu não quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Eu falei, então, porque você precisa de mim. Só porque eu falei isso, hein, não, cliente? Mas se você me procurou, e eu tô te falando que, olha, não está funcionando o seu produto. Primeiro, porque a planta tá errada. Segundo, a tabela não tá adequada. A remuneração do corredor não é assim. O material de marketing que você tem não serve. O cara se sente ofendido, porque ele paga um profissional para falar isso para ele e ele não quer ouvir. Ele queria que eu resolvesse com as ferramentas que ele está usando a ferramenta errada. Não, quando ele não quer que você resolva com treinamento. Você vem, dá um treinamento e agora eu vou vender. Agora, calma, não. Dá para resolver? A grande maioria dá para resolver, mas se eu não resolver primeiro que está no interior do cara, para ele entender que ele errou, se você está incorporando, está construindo, está tendo sucesso, se você entender que quando sério, você tem que absorver o erro e reajustar, e isso custa. Eu falo isso muito, cara. O mercado imobiliário é um mercado de muito volume financeiro, ele pode aposentar uma pessoa, ele pode transformar a vida de muita gente. Só que quando você erra, o erro sai caro. Segura aí. A punição dele também é proporcional. Renato, eu tenho para mim o seguinte, eu tenho meu preço. Eu boto preço, eu cobro, a gente faz assessoria, a gente faz mentoria para grupos, a gente formata house, a gente faz gestão comercial, a gente faz estruturação de produto e tem vários produtos dentro da estrutura. Mas eu tenho meu preço, você deve ter seus preços. Quando eu boto meu preço, eu tenho uma teoria, eu não fico por aí caçando borboleta. Eu construo meu jardim. A borboleta vem. Mas se a borboleta veio, que de fato é o cliente que eu quero, eu vou oferecer o que eu quero para aquela borboleta. Só que às vezes a borboleta não quer e vai embora, tá tudo bem, eu não vou sofrer por isso. Mas quando eu precifico, eu sei o valor que eu vou entregar, eu vou resolver o problema. A grande maioria das pessoas, às vezes ela quer botar preço no seu trabalho e ela não entende o tamanho do problema que ela gerou. Então imagina você errar numa incorporação. E o primário, que a gente sabe que muitos cometem, fazer todo um processo de teaser, de pré-represamento, sem ter ainda. Aí o cara faz todo esse processo, acreditando no aí, porque o cara do cartório falou que no máximo em 30 dias ele libera. Sim. E o que acontece? Não libera. E o famoso, tá na prefeitura, eu tenho um amigo lá dentro. Isso, olha, quem está vendendo? Quem está vendendo não é o corretor? Quem está comprando não é o corretor? Todos eles têm uma coisa em comum, ser humano, são seres humanos. Eles reagem à emoção, todo o processo de expressão, e nós, competentes, você faz isso muito bem, com marketing a gente cria toda uma panela de pressão para elevar o nível e fazer uma coisa que eu jogo dentro do meu time hoje. Nosso time fala muito o seguinte, sabe o que a gente faz? A gente antecipa o desejo de consumo. Eu aplico técnicas para antecipar o desejo de consumo do cliente. Ele vai querer aquele produto. Só que como ele não sabe que ele precisa, ele não quer. Então, revela um produto, gera necessidade e antecipa o desejo de consumo dele. Aí, esse cara está pronto. E aí não sai. O que aconteceu? Você frustra uma pessoa, ela não quer te ver mais. Ela não quer dar com você. Vai embora. Dá para recuperar. Dá, mas é muito o esforço. Eu não sei como você faz, mas eu lá na agência eu cobro mais caro da pessoa que me procurou, não fechou, lançou sozinho ou com outra empresa, e quando ele vem para relançar eu falo, agora não é X, agora é 2X. Porque o meu trabalho de reverter e depois construir é muito maior do que só construir uma imagem. Você concorda? Eu entendo, mas a gente não faz. Senão a gente tem os pacotes, de fato um produto que eu tenho que relançar ele vai custar mais caro, e o produto que eu lançar, não. Então assim, eu não cobro diferente. A gente já tem o preço para produtos em situações diferentes. Então se eu tenho que ir lá e reposicionar o produto,
o que eu preciso primeiro entender, assim, esse é o preço. Segundo ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que entender se você está disposto a ouvir o que eu vou falar. Porque o meu nome, a minha empresa, a minha estrutura, a partir do momento que ela entrar, ela vai se comprometer com o resultado. Pode ser até que não funcione da forma que eu planejei, o mercado é dinâmico. Porém, se eu tenho um empreendedor aliado, nós vamos ter muito mais performance, que eu já cansei, Renato, de entrar em projetos onde eu aceitei linhas de condução do empreendedor e que me limitaram ao ponto de ter performance na venda. E não funciona, porque às vezes você tem que ser dinâmico. E você acaba levando o nome disso, porque você estava no meio. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa. Às vezes você pega um cara, uma empresa muito grande, bem consolidada, e ela chega e fala para você, vou te pagar tudo que você quer, mas é o seguinte, ó, lá embaixo, no corretor, eu não pago mais do que 3% das imobiliárias. Tô fora. Não adianta, você não me chama para entrar no loteamento, nem me liga, aonde eu vou remunerar mal o corretor imobiliário. Eu sei da importância desse cara lá. Eu sei o quanto ele trabalha. Ele é o cliente do lançamento. O corretor é o cliente do lançamento. Como é que funciona o processo de venda? Quem convence o processo de venda? É a emoção. Como é que eu gero a emoção? Pelo relacionamento. As pessoas, elas compram, Renato, por base de 3 níveis. Elas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Sim. Primeiro ponto. Se eu gosto, conheço e confio, Renato, eu vou comprar com ele. Fechado. Agora, eu não tenho esse cara. Ela compra de quem? Que ela gosta e conhece. Ela pode não confiar porque ela não tem relacionamento. Mas entre uma pessoa que ela não conhece, que ela vai comprar de você. Sim. Não conheço essa pessoa. Certo? Na verdade, eu não gosto dessa pessoa. Mas eu conheço essa pessoa. Esse é o último nível. A pessoa vai comprar de quem ela conhece. Porque ela conhece você. Sim. É o preceito do marketing. Tem que primeiro existir para alguém comprar o produto. Então ela sabe que você existe e vai atrás de você. Agora, se eu não tenho nenhum desses princípios, a chance da venda acontecer... Nenhum, o cara não sabe que você existe. Ele não tem necessidade, ele não tem acesso ao produto, ele não compra. Então, quando eu penso que eu vou pegar o meu maior parceiro, que é o parceiro de relacionamento, eu vou achar que só no digital eu vou gerar relacionamento com o cliente, não. O cliente que compra no digital é o cliente que está em alto nível de jornada de compra final, capacitado, qualificado, é aquele achado e vai lá e entra e compra. Eu falei outro dia com um corretor, a gente em reunião, ele, chegou um cliente aqui, em uma semana eu já tinha feito tudo, visita, proposta, eu tinha vendido, sou fera. Eu falei, cuidado. Na verdade, ele perdeu esse cliente. Ele já tinha comprado. Exatamente. Ele só escolheu alguém para fazer o pedido. Ele saiu do processo de alguém, da jornada de alguém, entrou na sua e você achou que... A gente sabe que essa jornada existe. Sim. E quando você faz um bom trabalho, realmente a sua rede capta clientes capacitados, preparados. Porque você se tornou um bom profissional. E ele se identifica com você e fala, cara, vou fechar com o Renato. E aí ele fecha com você. Agora, quando você não tem consciência de que isso acontece, você acha que você é uma super estrela, não, realizador, você desconsidera tudo. Você, às vezes, não entende o alinhamento da incorporadora do que está sendo feito, o material você não usa de forma adequada, o atendimento você não faz. O cara desmarcou uma visita, você já está chutando o cara porque você não está entendendo a dinâmica de atendimento, você está passando o cara para fora. Então, não é um processo fácil a jornada de compra e o atendimento em si. Então, quando alguém fala para mim que eu tenho que aceitar entrar numa estrutura, mas ele vai me pagar até mais, mas que eu vou usar os mecanismos que eu tenho como princípio e valores da minha empresa para garantir a eficiência, é melhor não entrar. Meu jardim, deixa essa borboleta embora, porque no final eu vou fazer um produto, eu vou ter um resultado e as pessoas vão poder sempre voltar e falar assim, olha, o Kleber só realmente é uma empresa, a empresa do Kleber só é uma empresa que realmente entrega o valor que ela se compromete a fazer, mesmo quando o produto tem uma série de problemas a serem enfrentados. Caso contrário, lá na frente, é uma coisa que eu gosto de repetir para o nosso time, assim, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Legal. Então, pessoal, a gente falou muito de concepção de projeto, conceito, da persona, de como formatar isso. Agora eu vou dar um segundo passo, vamos falar do marketing. Às vezes você tem um bom projeto, um bom conceito, um bom 3D, um bom tudo. E aí você vem fazer um marketing que não é eficiente. Na tua visão, que roda muito empreendimento no Brasil, qual é o principal erro de marketing que pode impactar no sucesso do empreendimento? Olha, qualquer um pode fazer marketing. Yes. Qualquer um pode fazer marketing. Agora, o marketing eficiente não é qualquer um que faz. Eu posso pegar uma agência que vende automóvel e falar para ela fazer o marketing de um empreendimento imobiliário, certo?
Ela fez material de marketing. Mas será que ele vai ser eficiente? Quando eu não alio as ferramentas que eu posso usar em qualquer setor com a necessidade final, ou seja, qual que é a necessidade? É eu entender quem é a persona que está do outro lado. Sim. E quando eu não tenho a expertise de entender que a persona que está lá do outro lado, ela não é definida depois do produto pronto, a agência que entra, ela entra para perder. Porque alguém chama ela vai pegar o produto, ela vai pegar aquele produto e vai falar assim, é um prédio de 120 metros quadrados, a parcela vai ser de sei lá, R$2.000, R$3.000, esse cara é classe média, ele tem que ter uma renda de tanto, esse cara tem um filho em tal lugar, ela definiu ali o público-alvo dele, confunde o público-alvo com a persona dentro da operação, porque ela definiu por conta de ticket, Sim. e de padrão de produto. Sim, foi. Só que, cadê o storytelling dele? Cadê o conceito? Por que eu vou me associar àquela marca, àquele produto, só pelas minhas qualificações daquele momento? Renda? Situação de vida naquele momento? Pode ser que você tenha uma performance boa naquilo. Mas o que você acha se eu te falar que existe pessoas que estão em transição de vida, em movimento, que aí quando você alinhar a persona, você conta a história alinhada ao produto que foi desenhado para contar aquela história, e aí o marketing começa a funcionar. Então, respondendo a sua questão, se eu pego qualquer um para fazer marketing, eu já estou errando, porque o mercado imobiliário não é vender carro, vai vender shampoo. Não é vender avião, é vender imóvel, mano. A jornada é diferente. A jornada é diferente. E aí eu estou falando isso para o nosso setor, mas é para os outros setores também. Então, o cara que ele fala que ele é polivalente nisso aqui, ele pode ser, mas a gente sabe, tudo que você foca expande. Se você quer ter performance dentro do mercado imobiliário, uma agência de marketing que trabalha no mercado imobiliário, Black, né? Agência Black, aí você sabe disso. É importante demais ter pessoas, porque a cada erro você vai ter um aprendizado. Toda vez que o Renato acertar, eu tenho o histórico de acerto, mas todo acerto vem precedente de um erro. Ele aprendeu como não fazer e agora ele acerta. Ele acerta. Eu lembro do último lançamento que a gente fez na Barra da Tijuca, no Rio. E lá teve um caso curioso, eu até mostrei isso para outras agências, que assim, apesar da a maioria dos imóveis serem vendidos para a própria região, que é comum no lançamento, 30% das vendas vieram de emergentes. E a comunicação com a região que já é nobre é completamente diferente da história que você vai contar. Para a classe emergente, sair da Baixada, no caso, e vir comprar na Barra da Tijuca. E é isso que eu falo. Eu falo muitas vezes com o empreendedor, com o incorporador. Cara, você precisa ter uma agência, pode ser minha, pode ser outra. Você é capaz de entender isso. Porque se você vier com a mesma arte, foto bonita de fachada, balão vermelho, a partir de 999 mil, e só, isso não há nenhuma estratégia nisso. E se não tiver uma paridade com o time comercial, não vai funcionar. E aí, se as imobiliárias não comprarem, se os corretores não comprarem, se o seu gestor comercial não tiver alinhado com o que está sendo falado, essa estratégia não vai funcionar. E aí começa o erro, porque o pessoal faz o material de marketing, né, para comunicação, para posicionamento e para venda. Mas quando você chega com o corretor, ele olha o material, ele usa como apoio, não para venda. Sim. Apoio, eu estou mostrando, eu estou vendendo. Então, assim, eu preciso ser complementar ao processo de venda. E complementar não é só ali do lado para levar para casa com a tabelazinha anexada e a proposta feita, não. Ele vai dentro da jornada ao ponto que, quando ele senta no sofazinho, tudo aquilo que gerou dúvida tem um fortalecimento no discurso do corretor, no case que está sendo entregue para ele, Sim. na tabela que foi feita. Aquilo tudo honra o discurso do treinamento que o Renato foi lá e deu para os corretores que precisavam vender o produto. Cara, de um lançamento que a empresa, a construtora, não quer fazer meeting com os corretores. Eu dá vontade de sair do projeto, eu não quero participar mais desse projeto. Renato, aí eu acho que é um pouco mais além, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que existe o pragmatismo do mercado, existem empresas que são antigas, tradicionais, o mercado mudou, o conceito capitalista de alto resultado com baixo investimento ainda existe, e as pessoas não entenderam que hoje você tem que fazer um grande investimento para poder ter um altíssimo resultado.
Se você fizer um baixo investimento, você vai tentar conservar um resultado ruim. Muitas vezes você pode não ter esse sucesso. Porque hoje a gente não está mais concorrendo com a construtora A, construtora B ou construtora C. Eu estou concorrendo o seguinte, eu vendo um apartamento, no caso do cliente, eu compro um apartamento ou eu vou para Disney? Ou eu troco de carro? O mercado, ele está globalizado. E se eu não alinhar... Apartamento ou eu compro uma segunda moradia? Se eu não alinhar os valores de momento daquela comunicação com o do cliente, não vai. O cara não vai comprar agora. Ele fala assim, não, compra daqui um ano. Ele é uma longa jornada. Ou às vezes ele desiste, né? A gente tá vendo aí quantas pessoas deixaram de ter carro próprio. Eu falo para você, vai existir uma movimentação agora que as pessoas já estão parando de pensar em ter imóvel próprio. Por que eu preciso ter imóvel próprio se eu alugando? A gente tem uma propaganda aqui para a House, o Alexandre da Vitacom, né? Hoje na House. O sistema da House, moradia por assinatura, é a Netflix do mercado imobiliário. Imagina só, hoje eu quero estar lá em São Paulo, eu entro aqui no aplicativo deles, eu reservo uma unidade por 30 dias, eu vou ficar naquela unidade lá na Berrini, né? Aí lá na Berrini, eu de repente, nesses 30 dias, está encerrando um mês, eu quero mudar para Paulista. Aí eu vou aqui no aplicativo e eu troco o apartamento e mudo. Um apartamento de um quarto, normal. Eu assino, assinatura, eu vou lá e assino aquilo. Eu posso fazer assinatura por um ano, por um mês, por 90 dias. Assinei. Vantagem. A roupa de cama eu não preciso levar, guarda-roupa eu não preciso levar, não preciso pintar, não tem garantia locatícia. Então uma série de coisas e eu penso assim, quero morar em João Pessoa hoje. Você sabe que essa história que você está contando, ela é a minha história. Eu me mudei de cidade em dezembro. Fui para uma cidade menor, do interior de Minas, mas até dezembro eu morava em Juiz de Fora, que é uma cidade de grande porte, médio grande porte. Eu morei quase 3 anos em Juiz de Fora, de Airbnb. E mesmo trabalhando com o mercado imobiliário, às vezes eu ia lidar com um corretor, num treinamento, numa palestra, e o corretor falou assim, mas eu vou te convencer que você paga mais caro no Airbnb do que você comprar um lugar. Eu falava, beleza, eu sei que eu pago mais caro, mas eu não estou lá pelo preço. Eu estava pelo isso que você contou, uma comodidade. O cara, não, mas se você fizer conta, vai valer a pena você comprar comigo. Eu falei assim, mas eu não estou fazendo conta financeira. A minha conta para morar no Airbnb, comodidade. E quantas vezes eu debati e discuti isso com corretores que eles não conseguiam entender que sim, tem cliente que compra pelo preço. E não, tem cliente que não compra pelo preço. Então, a minha escolha para Airbnb era eu cancelar esse apartamento, fechar minha mala e ir para o próximo. Olha o que você fica aí, experiência, né? Experiência é você não ter o conhecimento suficiente para determinada coisa. A cada fase, a gente cresce em termos de conhecimentos. Então, as pessoas me perguntam, claro, se você tem imóvel próprio, essa foi a primeira vez durante toda a minha vida que eu comprei imóvel próprio. Eu tenho um único imóvel próprio. O resto dos meus imóveis, apesar de estarem na minha empresa, eu não moro nesse imóvel. Por que eu faço isso? Porque para mim é simples. Vou pegar uma conta muito simples. Eu morava num apartamento de R$1 milhão. R$1 milhão, eu estava pagando R$3 mil de aluguel, certo? Mais o PTU que eu pagaria se eu tivesse o meu apartamento, mais o condomínio normal. E tem uma atualização monetária de índice de inflação 8% ao ano. Então, R$3 mil sobre R$1 milhão, estou pagando 0,33 fora a inflação. Ao longo do ano, 0,33, eu vou estar pagando 4% daquele dinheiro ao ano. Sim. Sabe o que eu faço com R$1 milhão? 2 em um ano. Eu vou lá. Eu vou ter uma sistemática só para você entender. Eu vou lá, pego R$1 milhão. Eu vou lá no loteador, que ele vende para mim um lote parcelado de 300 mil, eu dou 30 mil de entrada e parcelinhas de R$1.000 durante 18 meses. Então, estou falando de 18 mil mais 30 mil. Estou falando de 48 mil reais, certo? Eu tenho R$1 milhão que eu deixei de comprar aquele apartamento. Aí, eu estou pagando parcelado. Você vai falar assim, mas tem juros? Tem. Juros de 1%, conforme a lei, ao ano mais o IPCA. Então, tira a inflação, que a inflação é a correção do capital, do dinheiro do tempo, e vou fazer só os juros, 12% ali, daquele período. Aí eu pego o restante do dia e vou lá e contrato um construtor. Estou falando contratar porque você não é construtor. Sim. E vou investir mais 500 mil em cima daquela casa, certo? Eu vou investir mais 500 mil em construção, pagando construção daquela casa. Terminou, eu vou gastar mais 50 mil em TBI, isso, aquilo lá assim. Eu peguei e investi os 38, mais 500 mil, 538, mais os juros daquela operação que, vamos chutar, que deu mais 10 mil. Deu 600 mil. Eu fui redondando, 600 mil reais, certo? Aí eu pego aquela casa e boto para alugar. E aí eu fico pagando ainda mais R$1.000 por mês, mais IPTU, mais condomínio, durante um ano, certo? Certo? Vou fazer isso com 12 meses, mais IPTU, vamos colocar que eu gastei mais
30 mil reais ali. 630, 650 mil. Normalmente, dentro do nosso mercado, uma casa de 600 mil com um terreno de 300 mil, né? Ele vale 300, mas eu não paguei 300. Diz que eu não paguei 300. Eu tô falando que vou ter feito um investimento de 900 mil. Eu vou vender essa casa mais ou menos por 1,5 milhão, 1 milhão 750, eu vou pedir. Eu vou fechar por 1 milhão e 600. Aí eu pego essa diferença que tem, 900 e pouquinho mil, vou lá, pago o corretor, tirei o corretor, vou lá, pago o ITBI daquela casa. A ITBI não, porque quem vai pagar vai ser o cliente que está comprando. Mas eu pago, de repente, o registro da quitação da operação, o APITS, uma série de coisas, gastei mais 100 mil reais lá. Então, veja que no final das contas, nessa operação simples, eu estou falando que eu dobro. Aqui eu estou fazendo um exemplo que eu não estou dobrando. Sim. Eu ganhei quanto? Eu ganhei 500 mil reais. Certo? Por quê? Porque todo o restante dos 900 e pouco, eu fui lá que deu o terreno, eu fui lá e recuperei o capital que eu fui feito. Agora pega para você ver. Eu gastei quanto de verdade naquela época? 638 mais 50 mil, quanto foi? Então eu gastei 700 mil. Quanto eu ganhei? 500 mil. 500 mil sobre 700, Renato, quanto que é? É o dobro? Não é, mas é muito dinheiro. Sim. Então, quando uma pessoa, ela tem experiência de conhecimento e ela fala assim, não, mas ninguém vai entrar nesse negócio de alugar e morar. Eu vivo disso. Sim. Agora, quer dizer que esse é o melhor negócio para você ou para mim agora? Não, para mim é. Eu ganho dinheiro com isso. Às vezes, para o cara que não tem disciplina, não tem condição de comprar e sair do aluguel, não é a solução. Sim. Entendeu? Porque o aluguel é barato se ele levar... É caro se ele levar em consideração que ele não tem disciplina. Entendeu? Então, quando eu começo a pegar essa sistemática, isso também influencia no que eu vou fazer na venda. Eu vou vender esse produto para quem? Para investidor. Quem é esse investidor? É o Caio Cleberson. Ele compraria? Tá entendendo? Sim. Aí eu crio um fluxo de venda para um cara igual o Cleberson, lá no loteamento. Que é um perfil. É o perfil. E o que o corretor, a empresa não pode esquecer que tem trocentos. Agora, se eu for vender para um cara que ele é do Minha Casa Minha Vida e ele não tem esse entendimento do mercado, e eu falar para ele que isso tudo é possível, eu não vou vender. Esse cara ele vai ficar tão impactado com aquilo que ele nunca fez, aquele que você nunca fez e não tem conhecimento, você não tem como saber que é daquele jeito. Você não vive o resultado, ele negligencia. O cliente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aí ele vai recuando. E aí é fácil falar que não funciona. Difícil é explicar por que funciona ou por que não funciona. Então podemos pegar um produto, desenhar a estratégia de marketing, colocar, mas se o desenho for baseado numa retórica que é uma falácia, ou seja, algo que as pessoas estão falando sem ter certeza do entendimento daquilo, eu posso errar, porque eu desenvolvi um produto tipo kitnet para investidor e eu estou tentando vender ele igual Minha Casa Minha Vida. Entendeu? É completamente diferente. Vou mudar um pouquinho de tema agora, porque eu quero chegar, eu tô doido para chegar nisso, porque essa semana a gente se falou ali pelo WhatsApp, eu te mandei uma matéria que eu vi, fiquei louco pelo tamanho do volume de movimentação desse mercado. Eu queria que você falasse sobre tokenização no mercado imobiliário. O que é isso? Como que a gente enxerga isso? Onde que isso está acontecendo? Isso é amanhã ou isso é hoje? E você, das pessoas que eu conheço, é o cara que mais entende disso. Então, fala para o pessoal que raio que é esse. Então, nova, né? Só que é nova agora para a gente no mercado imobiliário. Ela tem origem na estrutura blockchain. Né? Você já deve ter ouvido falar do mercado cripto, um mercado que vem exponencializando cada vez mais, e eu acredito que esse mercado ele só vai se consolidar nos próximos anos, que tem a ver com Bitcoin. Né? A blockchain ela teve origem, de verdade, por volta de 1986, se não me engano, 86, não lembro a data exata, dentro da Xerox. Né? Dois estudiosos dentro da Xerox, eles estavam... Teve um caso da Xerox de cópias que foram criadas de documentos que gerou um impacto no mercado muito grande devido às cópias de documentos que saíram do equipamento da Xerox. E aí esses caras desenvolveram uma tecnologia que evitava a produção de cópias. Você podia produzir cópias únicas, né? Seriam as versões fiéis daquela via física. Eles criaram um código para fazer isso que... Quando apresentou... Uma criptografia. Exatamente. Quando apresentou para toda a diretoria da Xerox, eles empacotaram o seguinte: o que a Xerox vende? Máquina de cópia. Você vai criar uma linguagem que... Anticópias. Que maluquice isso. Mas quanto modernar o negócio? E aí, depois disso, essa tecnologia ela foi embarcada na linguagem do Bitcoin, né?
E essa linguagem do Bitcoin, ela vem através do pseudônimo, né? Rapaz, esqueci o nome do Satoshi Nakamoto, né? Então, fala-se que o Satoshi Nakamoto é uma conjunto de pessoas que criaram a linguagem de programação do Bitcoin em si, né? E aí, a partir disso, começou-se a utilizar isso com a ideia de criar uma moeda digital, né? Hoje, eu não vou entrar nessa ótica, mas já surgiu uma outra estrutura que aí foi que rompeu esse mercado, que chama Ethereum, que criou a ideia de smart contracts. São contratos inteligentes. Na verdade, são contratos automáticos que executam atividades de forma automática. E a partir desses contratos inteligentes e essa estrutura de blockchain, que é uma estrutura de cadeia de proteção de dados, que ela é transparente, né, e imutável e criptografada, começou-se a discutir muito a ideia de outras criptomoedas. Você já deve ter visto um monte de moeda que você deve ter ouvido falar. 3 anos atrás era 500 criptomoedas diferentes por dia. E o que é uma moeda? A moeda nada mais é do que uma representação de um código, a moeda digital. Se você pegar uma moeda física, ela é um metal, certo? Agora entenda que um token nada mais é que como se eu pegasse essa moeda física e fizesse o número dele, assim, 2222. Esse número 2222 ele pode ser transportado e registrado dentro de uma blockchain. Quando eu faço isso, ele vira um token. É um código. Sim. Que pode ser 2022, mas pode ser ABCXYZW. É um código chamado de token. E o processo de tokenização é o processo onde eu levo um bem físico, que é pegar esse celular, registrar um código nele e falar que aquele registro representa a propriedade física desse bem que está aqui fora. E aí eu levo para lá e faço a tokenização dentro de uma blockchain. Então, ao invés de uma transferência de nota fiscal, por exemplo, eu faria a transferência do código e automaticamente o bem passaria... Você tem RG? Sim. É o seu RG, hoje ele está se tornando digital, porque em São Paulo já existe isso, e lá você tem o número. O número é um token. Sim. Esse token, de fato, ele passa a ser um processo de tokenização quando ele vai para blockchain, que aí eu já registro descentralizado. Sim. Eu vou fazer um paralelo aqui. Existe blockchain centralizado e descentralizado, tá? O mercado ele quer muito fazer descentralização, que você vai baratear, né? Mas ao mesmo tempo você tem um problema de controle. Sim. Né? Quem está controlando isso aqui? Aí não vai entrar o caso, porque quem controla são as cadeias, né? Mas esse código que está lá, imagina que daqui a um tempo o seu RG vai ser digital. A sua habilitação vai ser digital, o seu CPF vai ser digital. Vários números. Aliás, por que eu vou ter vários números? Se eu posso ter um número único, universal. Já passou do momento da gente chegar aí. Entendeu? Aí, pensa que eu tenho esse número único universal, um token que representa o Renato, e agora eu posso associar ele com os números que representam o carro, os números que representam essa xícara, os números que representam a matrícula do imóvel. Veja bem, eu falei, a matrícula do imóvel. Porque as pessoas acham que fazer a tokenização é dissolver o imóvel e levar ele para a internet, levar o metaverso. E não é, a tokenização não é eu botar ele no ambiente virtual. Não, eu vou criar uma representação virtual, digital, registrada em blockchain daquele imóvel. Só que aí tem alguns parâmetros que estão em discussão. Só antes de você entrar no parâmetro, falar um pouquinho da aplicação prática disso. Se eu digitalizei um imóvel, se eu levei aquilo para o virtual, e o que isso me substituiria no mundo real? Só para quem não teve acesso a esse tipo de informação, ainda conseguir contextualizar. Vamos pensar assim, a gente fala de digitalização, ainda tem que tomar o cuidado. Ele está falando de tokenização, mas existe a possibilidade de eu criar realidade aumentada, realidade virtual ou metaverso hoje, né? Então assim, realidade aumentada. Eu pego essa sala e crio ela do jeito que ela está aqui, ou seja, eu estou digitalizando essa sala, certo? E eu levo ela para uma estrutura aonde eu consigo ver em realidade aumentada. Eu olho do óculos e eu enxergo essa sala onde ela está aqui. Isso é uma realidade aumentada, então eu consigo produzir um ambiente dessa forma. Quando eu começo a falar em realidade virtual, eu não consigo, eu entro e vejo, mas eu não consigo integrar ele a esse espaço. Ele não interage com o mundo real, ele só funciona no mundo virtual. E quando eu falo de metaverso, é a mesma coisa da realidade virtual, só que ele roda numa estrutura chamada blockchain.
Então ele está registrado uma estrutura descentralizada de blockchain, ou seja, não tem um agente central que está controlando a geração de dados, aqueles grandes iClouds ali. Então, esse é o processo de digitalização, tá? Né? Por quê? Por que eu estou te explicando isso? Porque a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o processo eu vou levar o processo para produção digital e depois eu vou pegar e criar ferramentas de uso de digital, né? Então, o primeiro processo no cartório é o quê? É digitalizar a escritura. Sim. Digitalizou. E depois é digitação, né? Então, eu fiz a digitação, levei para a internet, depois eu faço a digitalização. A digitalização é os processos. Aí o cartório faz tudo lá no computador, não faz? Tem registro, tem escritura, tem isso e tal. Por que ele fica imprimindo? O que ele já digitalizou, que está tudo de forma eletrônica. Aí eu gero uma estrutura de blockchain e associo. E associo isso ali na frente. Quando eu faço essa associação, eu estou vendo o óbvio, galera. Os cartórios já usam os meios digitais, né? A gente já está fazendo assinatura eletrônica, a gente já tem o certificado digital. É só questão de tempo para que você comece a perceber que eu em São Paulo, você aqui em Florianópolis, nós vamos fazer uma negociação que eu tenho uma identificação única que está associada a uma conta bancária com uma identificação específica. Eu vejo digitalmente um imóvel que eu quero comprar. Eu estou lá e efetuo a compra com você no exato momento através de uma estrutura de blockchain que o cruzamento dessas informações vai ser validado através de uma estrutura blockchain. Veja que eu falei, validado através de uma estrutura de blockchain. Qual que é o problema? As pessoas acham que o cartório vai sumir. Não, vai mudar. Vai mudar a forma. Será que a gente vai ver aqueles cartórios com 500 funcionários? Eu acredito que não. Porque para mim, o cartório vai ser o que a gente chama de validadores. Porque a tecnologia vai estar aqui, mas quem vai fiscalizar se não tem uma falha na tecnologia? Qual que é o validador que passou naquela escritura? E outro que a gente nunca muda totalmente, né? A gente começa a mudar, agora é digital, mas existe o mercado tradicional que vai precisar daquele ponto de apoio ainda. Você precisa de um back-office de segurança, o endereço para vocês. Sim, por exemplo, houve um crime. Você foi coagido a fazer uma negociação, o cartório... Com o celular. O cartório, talvez no futuro, ele tenha, diferente de uma estrutura de blockchain, a possibilidade de reverter essa operação se for comprovada injustiça que você foi sequestrado, que você teve uma situação que o cartório está distante, está digital, não sabia que houve aquilo. Sim. Mas se depois você lá conseguir comprovar, vão ter que surgir mecanismos para fazer essa reversão. E principalmente se você está carregando um token, que é o registro do seu imóvel, ele não está no cartório. Lá está o histórico no cartório da negociação. O registro está no seu celular. Alguém roubou o seu celular, roubou o seu imóvel. Ele roubou o registro, roubou o seu imóvel. E aí, como é que você faz? Você tendo um boletim de ocorrência, comprovando que foi feita a negociação. Mesmo que a pessoa fale que pagou, se ela não conseguir comprovar aquela operação e você comprovar que você foi roubado, o imóvel retorna para você. Porque através desse aplicativo através dessas estruturas que tem wallet, que são carteiras digitais, onde você transporta o seu token, eu posso transferir o imóvel para qualquer pessoa. Então, o estelionatário, quem te enganou, ele pode pegar aquele imóvel que você transferiu para ele, por uma questão de uma negociação mal feita, e passar para N pessoas para frente. E aí, como é que se faz? Você mora no imóvel, mas vai chegar alguém lá, o policial vai te tirar de lá, porque ele vai falar que é para você. Sim. Então, existe ainda um processo a ser vencido na tokenização, que é a regulamentação para trazer base para esse mercado. Mas, para mim, o principal ganho que nós devemos ter com a tokenização é a desburocratização de vários processos, a aceleração desses processos para que a compra fique mais facilitada. E aí, depois, a gente pode migrar para um outro modelo que também é possível, que hoje eu participo de algumas iniciativas de tokenização dentro do mercado imobiliário com vários caras feras que estão falando dessa área, né? Você falou, o Clepson é o cara que eu mais conheço que faz tokenização. Bem, de fato, talvez o que você conheça, mas eu conheço caras muito feras, muito mais capacitados, com muito mais informação, que estão ajudando a desenvolver esse setor, que a gente vai resolver um outro problema financeiro. O problema de eu facilitar o acesso e liquidez no mercado imobiliário, porque é fácil você achar pessoas que têm R$1.000. Agora é fácil você achar pessoas que têm R$1 milhão.
Agora, se eu pego um imóvel e possibilito o fracionamento do acesso financeiro dele para outras pessoas que querem investir, apostar no mercado imobiliário, imagina que eu vou gerar dentro de um NFT, que é o não fugível token, que é um token do imóvel, um fracionamento do valor desse imóvel que dá direito à propriedade, não a posse do imóvel, tá? Dá direito à propriedade do imóvel. Eu tenho 1.000 pessoas com R$1.000, eu levantei R$1 milhão. Então isso é um outro, acho que é para um outro podcast, para a gente discutir, que é muito profundo, mas eu acho que é uma das grandes vantagens que a gente vai ver num segundo momento, que já está sendo feito, é esse processo. Cleberson, fantástico essa visão aí. Agora, para quem ainda não conhece, para quem ainda acha esse tema muito novo, esse futuro ele é para quando? Ele já está acontecendo? Ele é para o ano que vem? Ele é para daqui 10 anos? O que você vê hoje sobre a tokenização no mercado imobiliário? Olha, primeiro que ele já existe. Quando eu falo ele existe, eu estou falando do mercado cripto. Ele já existe. Estão 20 anos aí consolidando o mercado desde a sua criação. E nos últimos 10 anos ele vem só crescendo. Tá? O que nós estamos vendo é o mercado financeiro começando a adotar alguns insights. O próprio Banco Central já está discutindo a possibilidade de criar a sua moeda digital, que também tem em contraponto a isso. A gente está vendo várias iniciativas do próprio governo de criar suas próprias blockchains. Nós estamos vendo estruturas cartorárias discutindo igual o sistema eletrônico de registros públicos, SERPs, e o editorial, criando linguagens e sistemas para que isso tudo funcione por meios digitais. Então a gente tem uma base já sendo formada. Quando a gente fala de tokenização, o mercado financeiro já está estudando commodities em tokenização, já está estudando possibilidades de transferir o modelo de securities, né, que seriam securitização, né, para dentro do modelo. Eu poder, por exemplo, pegar um direito de recebíveis e tokenizar o direito de acesso e vender isso no mercado cripto, por exemplo. E aí, na base, a gente já tem, sim, eu falo que entusiastas do mercado tokenizando imóvel. Está regulamentado o mercado? Não, mas já estão fazendo testes para poder entender como a gente pode prover liquidez, como a gente pode validar. O principal é prover liquidez, é eu poder facilitar a compra de um imóvel fracionado por 10 pessoas que vão ser proprietários, que vão anular uma outra pessoa que usa. Então isso já está sendo feito. Eu mesmo hoje faço parte já de uma iniciativa que é a BIT, que em breve vocês vão ouvir falar, que a ideia é uma associação, né, criando um modelo financeiro para dar acesso a outras pessoas. A gente acredita que nos próximos 2 anos a gente vai revelar muito dessa estrutura que está lá. Nem sei se eu posso estar falando isso aqui, né? Não pedi autorização. Hoje eu faço parte do conselho dessa estrutura. Eu faço parte da Real Estate DAO, que é a primeira DAO a ser fundada aqui no Brasil para o mercado de tokenização do real estate, né? E nós estamos discutindo várias coisas para essa implementação. Claro, só mês que vem começa? Não, Renato, já começou muita coisa, só não está regulamentado e por isso não tem tanta eficiência. Muitas coisas que estão sendo feitas são hypes, ou seja, são tentativas de gerar posicionamento no mercado e notoriedade, ou seja, quem chega primeiro bebe água limpa. Mas eu acredito que nos próximos 2 anos a gente vai ver muita coisa nova. E sim, daqui a 5 anos talvez a gente já esteja consolidado e usando, assim como a gente usa o celular aqui, a tokenização como um mecanismo de transação e de segurança e portabilidade de propriedades em geral, não só do ativo imobiliário. Cara, interessantíssimo. O assunto então é para agora. Talvez a gente vai ter que marcar um outro podcast aí, um outro episódio para falar disso. Pode ter certeza que a gente... Na verdade, eu queria fazer diferente, viu, Renato? Estou gostando muito desse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser difícil me tirar nessa mesa aqui. Eu não vou embora, não. Acho que eu vou ficar aqui contigo aqui. Estou me convidando para participar aqui contigo, cara, porque é o conteúdo que eu gosto, é o material que eu gosto. Eu quero apoiar essa iniciativa aqui do conteúdo Imobcast. E vamos ter que vir com a diretoria. Você vai fazer votação? Isso. Não vai fazer votação não, gente. Eu vou ficar aqui. Disseram que a gente não tem muita informação. Eu vou ficar, Renato, eu vou ficar por aqui. Será? Ué, vamos ver. Por mim, tá sempre convidado. Eu tô preocupado, você sempre me arruma armadilha. Você tira vontade para nós bem. Não, pode ficar tranquilo. Gente boa, gente com conhecimento e principalmente disposto a distribuir esse conhecimento é sempre bem-vindo aqui nessa mesa. Falar em mesa, pessoal, queria agradecer aos apoiadores desse projeto, aos apoiadores do conteúdo Imobcast. Queria agradecer em especial ao IBREP, que disponibilizou
toda a estrutura de câmeras, toda a questão do cenário, do empréstimo no local. Também queria agradecer a Black Marketing, que cuida para que esse conteúdo chegue para você aí no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Queria agradecer também os nossos parceiros, a Imóvel, a Locar Mais e também a AP11, empresa do Grupo Santander, que apoiaram a gente desde o início. Cleberson, obrigado pelo seu tempo. Sei que você veio de longe para estar com a gente aqui em Floripa. Obrigado pelo teu conhecimento. Eu já tinha visto uma palestra sua sobre esse tema, mas hoje a minha mente expandiu, cara. É fantástico. E quando começar o negócio de investimento aí com token, eu quero estar lá. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente consiga junto fazer bons negócios. Tamo junto. Pessoal, obrigado. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outros corretores, com outros profissionais do mercado imobiliário, porque é para isso que ele serve. Para levar conhecimento, para levar novas ideias, para levar novos conceitos para você. Isso foi feito para você. Quem está no YouTube já aperta aí em se inscrever. Quem está no Spotify segue aí o canal. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado